Boa noite a todos que estão aqui conosco presencialmente, bem como os nossos companheiros que nos acompanham agora pelo Zoom, e também a todos aqueles que assistirão a palestra posteriormente. Hoje nós estamos recebendo mais uma vez, hoje no dia 15 de novembro de 2022, o companheiro João Luiz. O João Luiz, ele é do Centro Espírita Justiça, Amor e Caridade, o JAC, de Montreal, mesmo no Canadá, e o João Luiz nos trouxe a proposta de conversar sobre obras póstumas, que é uma obra muitas vezes não conhecida por nós, também chamada como o Diário de Kardec. Então, agora, o nosso companheiro Fábio vai fazer leitura da página inicial, seguida da prece. Boa noite a todos. Boa noite, João. Fazer leitura do texto 86 do livro Pão Nosso, escrito, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Intentar e agir. O homem bem-intencionado refletirá intensamente em melhores caminhos, alimentando ideais superiores e inclinando-se à bondade e à justiça. Convenhamos, porém, que a boa intenção passará sem maior benefício caso não se ligue à esfera das realidades imediatas da ação reta. É necessário meditar no bem, todavia é imprescindível executá-lo. A providência divina cerca a estrada das criaturas com material de edificação eterna, possibilitando-lhes a construção das veredas direitas, a que Paulo de Tarso se reporta. Semelhante realização por parte do discípulo é indispensável, porquanto em torno de seus caminhos seguem os que manquejam. Os prisioneiros da ignorância e da má-fé arrastam-se, como podem, nas margens do serviço de ordem superior e, de quando em quando, se aproximam dos servidores fiéis de Cristo, propondo-lhes medidas e negócios que se lhe ajustem à mentalidade inferior. Somente aqueles que constroem estradas retas escapam-lhes aos assaltos sutis, defendendo-se e oferecendo-lhes também novas bases a fim de que não se desviem inteiramente dos divinos desígnios. Aplica sempre as tuas boas intenções no plano das realidades práticas, para que as suas obras se iluminem de amor e para que o teu amor não se faça órfão de boas obras. Faze isso por ti, que necessitas de elevação, e por aqueles que ainda te procuram manquejando. Nesse momento, eu convido a todos, no momento de oração, rogando ao nosso Mestre Jesus, essa querida mentora Meimei, que nos proporcione mais um momento de estudo, no qual possamos absorver o máximo na ajuda do nosso progresso moral e na prática do bem. Ilumina, Senhor, o nosso palestrante, que com tanto amor, tanta dedicação, se dispôs a trazer um pouco do seu conhecimento para nós. Muito obrigado. Que assim seja. E João, já foi apresentado, agora a fala é sua. Muito obrigada. Bom, gente, boa noite. Eu imagino que estejam me vendo, imagino que estejam me ouvindo. Engraçado porque eu não estou vendo ninguém e não estou ouvindo ninguém, mas tudo bem. Eu vou falar e vocês me ouvem. Então, seja muito prazer estar aqui com vocês para falar de um assunto que eu gosto bastante, né? Vocês devem ter visto aí, que é sobre o livro Obras Póstumas. Eu vou compartilhar com vocês uma pequena apresentação que eu fiz. Como a gente vai falar de um livro, as coisas que eu quero mostrar para vocês, alguns trechos do livro que eu quero mostrar para vocês.
Então é isso, obras póstumas. Bom, a palavra póstumas tem a ver com o que vem depois da morte, né? Então, a gente vai falar um pouco desse livro, né? Apresentação, esclarecimentos, conteúdo e trechos da segunda parte, que eu acho que é a parte que eu mais gosto, né, desse livro. Mas antes realmente de apresentar o livro, a primeira coisa que eu fiz aqui foi pegar uma edição de 1912 desse livro, em francês, né, então seria o original. Não sei se vocês conseguem ler aqui, biografia do Kardec, profissão de fé espírita, né, raisonner, não sei como é que traduz, como ele se tornou espírita e os diversos fenômenos que ele assistiu. Então é basicamente coisas que o Kardec viu, não sei se todo mundo sabe, mas o Kardec era um cara extremamente cético. Ele conheceu o espiritismo quando ele tinha 50 anos. Foi a partir daí que ele trabalhou na codificação do espiritismo, né? Então, só uma rapidinho aqui, que livro é esse? Ele foi publicado pela primeira vez em 1890, em Paris, pelo Monsieur Limery. E ele é composto de documentos inéditos encontrados na casa de Allan Kardec após a sua desencarnação. Então, Kardec desencarnou em 1869, o pessoal foi lá, encontrou esses textos e produziu esse livro, né? Então, o que tem nesse livro? Notas deixadas por Kardec sobre sua iniciação no Espiritismo, ensaios doutrinários, considerações filosóficas, religiosas. E tem uma coisa importante que eu achei na edição francesa de 2009, que eu não sei se tem na edição brasileira, porque eu não tenho a edição brasileira. Ele tem um texto inicial que se chama Esclarecimento, e seria Precauções de Allan Kardec na publicação de seus textos. Esses esclarecimentos explicam coisas que eu acho extremamente importantes para que a gente possa conhecer essa obra. Então, nessa parte de esclarecimentos, eu tirei algumas frases, né? Kardec era ponderado, rigoroso, consciente da missão que lhe foi confiada. Ele trabalhou na codificação do Espiritismo com prudência, método, organização, disciplina e humildade. Então, vocês vejam aqui palavras que representam bem, né, a atitude de Kardec, a personalidade dele, né, com a prudência, sempre prudente, com muito método de organização, com muita disciplina e também muita humildade, né? Então, ele diz isso nos esclarecimentos, e ele também lançou, vocês sabem disso, né, a Revista Espírita. Então, ao mesmo tempo que ele produzia os livros, ele estava produzindo também a Revista Espírita. Dava a ele a oportunidade de discutir certos princípios, normalmente como textos preliminares mais ou menos desenvolvidos, antes de inseri-los na doutrina espírita. Então, a Revista Espírita foi uma ferramenta para ele colocar as ideias e receber feedback, né? Receber comentários das pessoas que estavam lendo aquilo. Após a sua desencarnação, os continuadores tiveram acesso a textos manuscritos não publicados. Então, imagine a situação. Ele desencarnou, as pessoas foram lá e acharam muita coisa escrita. Agora, o que estava escrito era bom, não era bom? Estava certo, não estava certo? Ele ia publicar se ele tivesse continuado encarnado, ou ele não iria? Então, não tem muito bem essas informações, então essa advertência aqui é importante. Certos textos desse livro devem ser analisados com senso crítico, maturidade e serenidade. Vocês vão ver, eu vou mostrar o conteúdo para vocês. A impressão que dá quando a gente vê o conteúdo desse livro é que é um apanhado de coisas que foram organizadas de uma certa forma que não se sabe muito bem, pelo menos a informação. Mas eu vou deixar aqui e eu vou mostrar para vocês o índice, né, do livro. Começa com a biografia, discurso de Camille Flammarion no túmulo,
a primeira parte, eu queria só que vocês vissem rapidamente. Ele fala da profissão de fé raciocinada, manifestações dos espíritos. Vocês virem coisas aqui, são coisas que a gente vê em outros livros, né? Dos médiuns, obsessão e possessão, homens duplos, etc. Estou passando rapidinho. A segunda vista são assuntos que já foram tratados em outros livros, mas que eram textos que não tinham sido ainda publicados. Uma coisa que a gente não vê nos livros, nos 5 livros, né? Estudo da fotografia e da telegrafia do pensamento. Por isso que ele fala aqui que você tem que ter o senso crítico, maturidade e serenidade, porque se o Kardec não publicou, significa que ele não iria publicar, ele não queria, ele arrependeu de escrever, a gente não sabe. Estudo da natureza do Cristo, teoria do belo, música celeste, isso aqui é uma coisa importante para nós espíritas lermos, porque ele meio que descreve o que é o materialismo, o panteísmo, as doutrinas dogmáticas e espírita, ele faz uma comparação interessante. Aí vem vida futura, os desertores, uma coisa que ele tinha muito cuidado, né? Breve resposta aos detratores do espiritismo. Aí vem a parte que eu mais gosto, que é a segunda parte. Transcrições em extenso do livro das previsões referentes ao espiritismo. Basicamente, o que a gente tem a partir daqui, a minha iniciação ao espiritismo, é o diário do Kardec, onde ele vai contando com datas tudo o que aconteceu, o que ele viu, quem ele encontrou, como é que foi. Aí ele continua. Quem assistiu o filme sobre o Kardec vai se lembrar que lá no filme tem uma história dos livros queimados, lá na Espanha, né, em Barcelona, ele descreve aqui, e ele vai colocando, e depois no final vai ter também o que ele vai falar da constituição do espiritismo, como é que ele via a constituição. Não existia o espiritismo ainda, né? Mas ele estava falando como é que seria o chefe, comissão central. Então, se vocês verem bem, é meio como se fosse realmente um monte de coisa junta, né? Porque foi publicado depois da morte dele. Eu, normalmente, quando eu faço a apresentação sobre esse livro, eu falo muito da segunda parte. E eu falo muito bem do livro em si, mas eu me lembro de uma pessoa que assistiu uma palestra e falou assim: eu fui ler aquele livro, achei ele muito chato. Então, é aquela ideia, né? Vamos ter um senso crítico, maturidade, serenidade e ver aquilo que interessa mais para a gente, né? Então, o conteúdo eu já passei para vocês. E eu peguei um pequeno trecho aqui, ó, porque ele fala, na primeira parte são textos diversos, segunda parte, transcrições desse livro, que é a minha iniciação no Espiritismo. E eu peguei um pequeno trecho dele aqui no começo, quando ele conheceu essas histórias de mesas girantes, né? Ele escreveu assim, ó: acreditarei se vir quando me for provado que uma mesa tem um cérebro para pensar, nervos para sentir e que pode se tornar sonâmbula. Até lá, permita-me achar que é conversa para boi dormir. Então, é um comentário bem direto dele, tipo assim: eu não acredito em nada disso, eu sou muito racional, então eu não posso acreditar nessas coisas. Mas se vocês lerem o livro, vocês vão ver que aos poucos os amigos deles começaram a convencê-lo das coisas e que ele começou a frequentar as reuniões, que naquela época era basicamente uma diversão das pessoas. Elas iam lá para fazer a mesa girar, para fazer a mesa levantar, para fazer perguntas: será que eu vou ter namorado, vou ter namorada, vou casar, vou ser rico? Mas só que ele, Kardec, na cabecinha dele, começou a perceber: não, peraí, tem uma mesa aqui que está respondendo pergunta, é porque tem alguma coisa, né? Quem é que está respondendo essa pergunta? Então isso abriu para ele esse campo de pesquisa, né, que foi para ele o Espiritismo. E aí eu peguei alguns trechos da segunda parte, que é exatamente como se fosse o diário dele. Eu peguei só alguns trechos, né? Vamos ler aqui o que a gente puder. Um dos trechos que eu acho interessante que ele fala é do guia espiritual dele. Ele coloca esses textos na primeira pessoa, é ele escrevendo. Ele vai escrever: eu fui lá, eu encontrei esse, eu fiz aquilo. Então ele fala do guia espiritual dele. Aí ele conta uma pequena história, que ele estava trabalhando na casa dele, fazendo alguma coisa, algum texto espírita, e ele começou a escutar barulhos na parede, como se alguém estivesse batendo na parede.
Ele olhou, deu a volta, foi ver do outro lado da parede, não viu nada, continuou trabalhando, e aquele barulho não parava, né? Bom, aí passou o tempo, no dia seguinte, ele foi numa sessão mediúnica. E entre outras coisas, ele foi falar sobre o que tinha acontecido com ele no dia anterior. Agora, quando eu falo aqui falar, na verdade, eles tinham a ideia da psicografia, então eles faziam a pergunta e tinha algum médium que respondia. Então, ele fez a seguinte pergunta naquele dia. Então, vejam bem, no dia anterior ele tinha escutado os barulhos, no dia seguinte ele foi lá e perguntou. Perguntou para o guia que estava lá, o espírito que estava se manifestando. Você, sem dúvida, ouviu sobre o fato que acabei de contar, ou seja, os golpes. Poderia me dizer a causa desses golpes que se fizeram ouvir com tanta persistência? Aí o espírito responde. Era seu espírito familiar. Então, naquela época eles não tinham a ideia, né, de que o guia, o mentor, eles chamavam de espírito familiar. Que objetivo ele batia assim? Ia se comunicar com você. Você poderia me dizer o que é que ele queria? Pode perguntar a ele, porque ele está aqui. Então aí ele vai, na verdade, é um outro espírito que vai se manifestar, que é o espírito familiar dele. Aí ele pergunta, meu espírito familiar, seja quem for você, agradeço por ter vindo me visitar. Poderia me dizer quem é? Resposta, para você me chamarei a verdade. E todos os meses aqui estarei à sua disposição, durante 15 minutos. Então, se vocês conhecem bem o Evangelho segundo o Espiritismo, sabem, né, que tem vários textos, no capítulo 6º, né, no 6º capítulo, assinados pelo Espírito de verdade. Aí ele continua. Ontem, quando bateu, enquanto eu trabalhava, tinha alguma coisa de particular para me dizer? Resposta. O que tinha a dizer é sobre o trabalho que você fazia, o que você escrevia me desagradava e eu queria fazê-lo parar. Está vendo? Levando o pito do mentor dele. Aí ele mesmo diz, o Kardec, eu mesmo não estava satisfeito com esse capítulo e eu refiz hoje. Isso aí já foi no outro dia, né? Está melhor? Está melhor, mas não o suficiente. Leia da 3ª à 30ª linha e você reconhecerá um grave erro. Aí diz o seguinte no outro dia, né? Para o mesmo espírito. Você criticou o trabalho que eu fazia no outro dia. E tinha razão. Eu reli e reconheci na 30ª linha o erro contra o qual protestou com seus golpes. Isso me levou a reconhecer outros defeitos e a refazer o trabalho. Está mais satisfeito agora? Acho que está melhor, mas espere um mês antes de divulgá-lo. Não sei se vocês percebem, mas essa conversa, esse diálogo dele com o espírito familiar, o espírito de verdade, mostra para a gente, dá uma ideia para a gente, né, que o trabalho dele era realmente observado, tinha uma supervisão, e eu imagino que muita coisa era feita por intuição, né? Não sei se todo mundo sabe, mas o Kardec não era médium, o Kardec de outras pessoas, né? Textos escritos e essas coisas. Então, esse evento aqui mostra duas coisas, né? Mostra o momento em que ele ficou sabendo que o espírito mentor dele era um espírito de verdade, e mostra também a supervisão do trabalho, né? Eu não sei se em outros momentos ele vai ter o mesmo tipo de comentário, né? Mas esse comentário em particular me chamou a atenção, porque mostra, né, a preocupação do mundo espiritual, dos espíritos, né, em relação ao que estava sendo feito. E de que forma isso estava sendo feito. E aqui ele coloca uma outra coisa, espere um mês antes de divulgá-lo. Quando vocês leem outros textos, vocês vão ver, existe uma orientação para o Kardec. Em certos momentos, ele parece que ele está um pouco ansioso para que as coisas aconteçam, os espíritos dizem para ele, não, vai devagar,
Tem momentos em que ele se sente desanimado, os espíritos vão dar uma orientação, e é por isso que eu acho fascinante essa segunda parte, que é esse diário dele, porque quando a gente lê com cuidado, a gente meio que entra na pele do Kardec e sente, né, o que ele sentiu durante o tempo que ele estava trabalhando. Os desânimos dele, as agressões, né, porque realmente uma das coisas que acontecia com muita frequência era a igreja combater, inclusive esse fato de queimarem os livros lá na Espanha, né? Quem assistiu o filme deve se lembrar. Quem não assistiu, eu estou contando agora. Ele estava na França, ele fez um pacote de, sei lá, 200 livros, não me lembro quantos, e mandou para Barcelona. Só que na passagem ali na fronteira, o material que estava chegando tinha que ser aprovado pela igreja. E o bispo, arcebispo, não sei quem lá, não gostou daquilo e falou, não, esse livro aqui não pode. Fez uma fogueira pública e queimou tudo. E Kardec ficou bem desanimado. Ele explica, inclusive, que ele reclamou, que ele foi no consulado, mas tem um momento em que o Espírito diz para ele, calma, isso vai ser bom. E realmente foi bom, porque os espanhóis em torno da fogueira estavam se perguntando, mas o que tem nesse livro aí que o padre não está gostando, que o bispo não está gostando? Então, de uma certa forma, ajudou na divulgação. E aí tem uma outra parte também, acho interessante, mas não é no mesmo capítulo, não é na mesma parte, mas ele diz assim, você disse que seria para mim, ele está conversando sempre com o Espírito de verdade, né? Você disse que seria para mim um guia, me ajudaria e me protegeria. Conceba essa proteção e seu objetivo em certa ordem de coisas. Você poderia me dizer se essa proteção se estende também sobre as coisas materiais da vida? Então a gente vê também no filme a situação do Kardec. Kardec não era um cara milionário, né? Ele tinha que sobreviver. Então aqui a gente vê uma preocupação dele, né? Ele está falando aqui, ó, você vai me ajudar a fazer o meu trabalho? Será que você vai também me ajudar com as coisas materiais? Aí a resposta eu achei simplesmente simples, mas fantástica. Na Terra, a vida material exige muito. Não ajudá-lo a viver seria não amá-lo. Eu acho que mostra para a gente também, a gente no Espiritismo talvez fique falando muito a respeito da espiritual, que tem que ser mais importante que a vida material, a gente sempre tem essa ideia, mas aqui fica claro, nós somos espíritos encarnados, então a gente tem uma vida material. E ele foi bem claro aqui, o Espírito de verdade. Não ajudá-lo a viver seria não amá-lo. Isso para mim também tem a ver com aquela confiança que a gente pode e deve ter, né, na providência divina, de que realmente a gente fazendo as coisas, fazendo a nossa parte, a gente vai ter condições e vai ter ajuda do pessoal do lado de lá. E achei interessante ele dizer isso. Está repetido. E aí tem a minha missão, né? Tem uma parte aqui que eu queria até mostrar para vocês. Compartilhar de novo. Mostrar para vocês aqui a segunda parte que eu estava falando, né? Então tem aqui, ó, a minha missão. A missão. Mais um outro lugar aqui também que ele fala minha missão. Então, na verdade, a gente vê que o próprio Kardec, né, ele não tinha uma ideia muito clara quando ele estava trabalhando, né? Aos poucos ele foi entendendo o que ele teria que fazer e como é que seriam que as coisas aconteceriam. E aí eu não estou achando, mas dá para perceber que aí vai ter o livro dos Espíritos. A gente vê inclusive os livros aparecendo aqui. A imitação do Evangelho, na verdade, não sei se vocês sabem, mas esse é o nome inicial do Evangelho segundo o Espiritismo. Tem esse texto aqui, ó, a Nova Geração, que tem na Gênesis também. Então, quando a gente lê, quando a gente tem a possibilidade de ler essa segunda parte, já tendo uma ideia dos livros do Kardec, eu acho que é muito mais interessante. Porque ele fala das dúvidas que ele teve, das
dos problemas que ele teve, das dificuldades que ele teve, para fazer o grande trabalho que ele fez. E eu acabei não colocando, eu queria colocar uma parte em que ele fala a respeito da missão dele. Como é que seria a missão dele se ele falhasse? Aí o Espírito responde para ele, olha, você pode falhar, porque na verdade o trabalho que a gente está fazendo não se baseia num só homem, mas você tem o livre-arbítrio para fazer o que você quiser. Então isso também coloca muita, na minha opinião, muita responsabilidade na própria pessoa dele, né? Ele se sente com essa responsabilidade porque ele resolve, não, eu vou fazer. E quem conhece um pouco o que aconteceu com Kardec antes dele trabalhar no Espiritismo, na codificação, sabe que ele foi, na bibliografia a gente vê isso, ele foi professor, foi educador, teve escola, deu aula de tudo quanto é coisa que vocês imaginam. E, então, digamos que até os 50 anos de idade, ele foi preparado para fazer o trabalho que ele teria que fazer. Então, ele preparou, digamos, intelectualmente, para poder fazer o grande trabalho que ele fez, dos 50 até os 64 anos que ele morreu, 65 anos. Então, todo o trabalho que a gente vê não foi mais do que 15 anos. Mas eu não sei se tem, o que eu queria mostrar para vocês é isso, né? Não sei se tem como alguém fazer pergunta, alguém interagir comigo, eu estou me sentindo muito sozinho aqui, uma solidão danada. Eu não sei se é o meu computador que está com algum problema ou se teria que ser assim mesmo. Obrigado pelas boas palavras, mas é muito engraçado. Eu estou falando para uma... é presencialmente. Eu estou vendo uma tela preta aqui na minha frente, mas eu faço de conta que tem um monte de rostinhos aqui. Alguma pergunta, alguma coisa? Nosso tempo, né, já chegou ao fim. Não sei como é que vocês fazem aí. A Aline está me pedindo, inclusive, para fazer a prece. Alguém quer comentar alguma coisa? Tem como alguém comentar alguma coisa? Ok. Então vamos finalizar. Na verdade, o nosso encontro de hoje, né, eu espero que eu tenha deixado um pouco assim o meu entusiasmo em relação a essa obra, né, para que as pessoas se interessem em conhecer um pouco mais. Eu achei muito importante conhecer, ler o Kardec falando dele mesmo, a gente ter uma ideia que não foi fácil o trabalho que ele fez, mas ele estava sempre acompanhado, né, estava sempre acompanhado pelos bons espíritos. A gente sabe que a equipe espiritual é muito grande, né? Não tem todos os nomes, mas nos prolegômenos do Livro dos Espíritos tem uma pequena lista, né, dos espíritos que participaram. Tem o Erasto, que a gente viu, tem Sócrates, tem o Espírito de Verdade, tem mais um monte. Então, acho que isso fica para a gente, né, para a gente terminar o nosso trabalho. Não foi simples, mas com proteção, exatamente. Isso fica para a gente, né, no nosso dia a dia, a gente ter também essa ideia. Se a gente estiver fazendo alguma coisa de bom para nós mesmos, de bom para as outras pessoas, se a gente quiser trabalhar com a caridade, como a gente sempre fala, não é uma coisa assim, tão teórica, tem que ser bastante prática, né? Se a gente estiver a fim de ajudar alguém, com certeza a gente vai ter ajuda para poder ajudar alguém. E o fato do Kardec ter feito esse trabalho, para a gente, hoje em dia, que nós estamos encarnados aqui, ajuda bastante, porque ele pegou toda a experiência que ele teve, reuniu mais de 1000 centros espíritas que estavam se correspondendo com ele, para poder fazer essas obras que ele fez. Então, muito obrigado a ele, né? Na hora da gente terminar, eu gostaria que a gente tirasse fundo, né? Tivesse alguns minutos. Tido um pouco dessa imagem de como era o Kardec, como é que foi. Que a gente possa também se ver um pouco, né? Como esses trabalhadores do nosso método.
Também temos uma missão, seja lá qual for, né? Não uma missão grandiosa, não precisa ser, mas a gente criar os nossos filhos, a gente exercer a nossa profissão, a gente ajudar o mundo a ser um lugar de ter um pouco mais de paz, a gente consolar as pessoas que estão aflitas, tudo isso faz parte da nossa missão. Então, a gente sempre tem em mente a nossa vida aqui nesse planeta faz parte desse grande projeto de humanidade, que é como capitaneada, né, pelo capitão desse navio, que é Jesus. Nós, como as pequenas formiguinhas, como o próprio Chico Xavier dizia, né, essas pequenas formiguinhas, vamos cada um de nós carregando um pequeno grãozinho de areia. O grande formigueiro vai se tornar naquilo que a gente quer, né, que a gente espera, vai se tornar esse reino dos céus aqui na Terra, né, gente? Um agradecimento especial aos nossos mentores, aos trabalhadores espirituais do centro, de vocês, do nosso, né? Aos nossos amigos espirituais que participaram, a todos aqueles que de uma forma ou de outra contribuíram para que a gente pudesse estar junto aqui. Muito obrigado e que assim seja.